tarde a todos e todas que estão aqui, prestigiando mais esse webinar do Ibracon. Agradeço pela presença de todos vocês. Quero agradecer aqui aos participantes, ao moderador, o Ahmed, que daqui a pouco vou passar a palavra a ele. E quero pedir a vocês que deixem as suas perguntas aqui no chat, que serão respondidas no final do webinar. E dizer também que esse é um webinar que está totalmente atrelado a uma das bandeiras do Ibracon, que é a atividade baseada no desenvolvimento continuado. E esse vídeo vai ficar gravado para vocês poderem assistir posteriormente, tá bom? Também ao final do webinar vai ter uma pesquisa aqui no chat para vocês responderem, ok? Então, agora vamos iniciar aqui. Passo a palavra para o Ahmed, o nosso gerente técnico do Ibracon. Boa tarde, Ahmed. Boa tarde a todos. Obrigado, Ana. Muito boa tarde a todos e todas. Prazer muito grande estar aqui com Kieran McNanos, que faz parte do nosso grupo de trabalho de mercado de capitais, de capital markets do Ibracon, e com Carlos Eduardo Zanota. O Zanota também faz parte do nosso grupo de capital markets, né, para discutir um assunto de extrema relevância. O webinar de hoje tem como finalidade, como objetivo, discutir sobre a emissão de títulos no mercado público e o papel da auditoria independente no âmbito dessas ofertas do mercado com foco numa live de 2022 com algumas perguntas e respostas sobre o papel e responsabilidade do auditor. Essa circular é de número 07, a gente vai disponibilizar aqui o link para vocês, uma circular que é restrita aos nossos associados. Então, desde já, o meu muito obrigado ao Zanota e ao Kieran McNanos, que vão abrilhantar aqui o nosso webinar. Para começar, eu queria direcionar aqui algumas perguntas para o Zanota, para a gente começar a nossa conversa. E a primeira delas, Zanota, como é que se define se a oferta é feita no mercado de capitais? Boa tarde, Ahmed, Ana, Kieran. Boa tarde a todos e todas os participantes. Ahmed, essa pergunta ela é muito pertinente. Assim, isso, acho que antes da gente entrar na parte... Ela tem, acho que, duas partes, essa resposta. Ela tem uma parte antes da gente entrar na parte regulatória, que é a necessidade da companhia e as possibilidades da companhia de acesso a fontes de financiamento. Então, a companhia ela tem previamente a transação uma determinada estrutura de capital, que envolve um determinado nível de financiamento, um determinado nível de patrimônio, e nisso ela tem, enfim, as opções de emitir mais instrumentos de capital, ações, por exemplo, ou emitir novas dívidas, a depender da situação que ela estiver. E aí, a partir desse momento, ela consegue aí avaliar, enfim, a partir do momento que ela definiu um aumento de capital ou uma fonte de financiamento, se ela consegue fazer isso via uma transação direto com uma instituição financeira ou direto com um acionista, ou se ela precisa buscar aí um pool de recursos aí de diversos acionistas ou investidores, enfim, via uma emissão de dívida ou uma emissão de ações. Definido isso, o instrumento, enfim, se vai ser ações ou dívida, aí ela tem que avaliar aí as suas possibilidades, enfim, aqui, enfim, quando a gente fala dos nossos comunicados técnicos do Ibracon, a gente fala, obviamente, sempre focado no nosso mercado brasileiro, mas, obviamente, as empresas têm possibilidades de emitir bonds no exterior, que são títulos de dívida semelhantes às debêntures, emissão, enfim, de títulos como as próprias debêntures, que eu já mencionei, emissão de títulos CRAs, que são títulos lastreados em títulos do agronegócio, enfim, diversos outros títulos, ou as próprias ações aqui da companhia aqui no Brasil. Então, todo esse cenário da companhia, das suas necessidades e possibilidades, obviamente vai levar ela a esse ambiente regulatório aí da onde ela pode fazer essas emissões, considerando também aqueles ambientes no qual a companhia é listada. Por exemplo, uma companhia que tem suas ações negociadas na B3 e é listada na CVM, ela consegue buscar aqui no Brasil. Uma companhia que também é listada em alguma bolsa no exterior, ela consegue avaliar uma possibilidade de fazer uma emissão do mercado de capitais no exterior. Legal, ótimo. Isso é importante até pela diversificação do mercado, pelas necessidades que se coloca aí por cada empresa, tanto aqui no cenário local quanto internacional. E aproveitando essas referências que você comentou, quais seriam os exemplos de ofertas de títulos por empresas brasileiras? Anota. Certo. Bom, as situações mais comuns que a gente tem aqui no mercado brasileiro, acho que os primeiro mais conhecidos são as ações, ou seja,
a partir de uma oferta pública inicial, que a gente, enfim, costuma chamar, eu ouvi muito na mídia sobre IPOs, que é a sigla em inglês, para uma oferta pública inicial, ou as companhias que já são abertas fazem ofertas públicas subsequentes, que a gente chama de follow-ons. Então, quando a gente fala de títulos de patrimônio, entendo que são basicamente esses os títulos hoje. Basicamente, essas ofertas são de ações usualmente ordinárias aqui no Brasil hoje em dia. E aí a gente vai para um ambiente de títulos de dívida aqui no Brasil. O principal e mais comum são as debêntures, quando a gente fala de ofertas no mercado de capitais, que são títulos de dívida que dá ao debenturista, enfim, a oportunidade de receber juros sobre esse título de dívida da companhia e, ao final, aí, ou nos prazos que estiverem estipulados na escritura dessas debêntures, resgatar esse título de dívida e receber o principal ali desse título de dívida. Além disso, tem diversas outras transações aí que são lastreadas em recebíveis do agronegócio, recebíveis imobiliários, como no caso das ofertas de CRI, CRA, enfim, tem diversas outras alternativas aí de financiamento via dívida aqui no Brasil e, alternativamente, para as empresas que também são listadas em outros mercados ou buscam a listagem, se não dela, dos títulos no novo mercado, em outros mercados, em outros países, existe a possibilidade de emitir bonds, que, como eu já falei, é um equivalente às debêntures, em outras bolsas, no exterior. A companhia, que às vezes tem listagem em mais de um país, ela pode emitir ações aqui no Brasil, se ela for listada, por exemplo, nos Estados Unidos, ela pode emitir o equivalente delas, que são ADRs, que são recibos de ações naquele mercado americano, muitas vezes de forma concomitante, inclusive se a empresa for listada nos dois mercados. Então, esses acho que são as principais alternativas que tem aí no mercado de capitais para as empresas brasileiras. Ah, legal. E pensando nessas diferentes formas de captação, quais documentos normalmente, né, são disponibilizados numa oferta no mercado de capitais? Certo. Bom, Amélia, essa pergunta é muito pertinente, até porque ela é relevante para esse momento que a gente está vivendo, nesse ano de 2023, porque em 1º de janeiro desse ano entrou em vigor a Resolução 160 da CVM, que ela regula aí as ofertas no nosso mercado de capitais aqui no Brasil. Ela substituiu aí duas instruções que existiam há aproximadamente 20 anos, que era a Instrução 400 e a Instrução 476, que elas regulavam aqui esse mercado de ofertas públicas aqui no Brasil. Então, teve uma revisão robusta da CVM nesse arcabouço de ofertas. O próprio Ibracon participou comentando em audiência pública sobre esse arcabouço e ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023. Ele basicamente define como documentos principais da oferta, obviamente, os documentos que são disponibilizados ao investidor, eu vou falar aqui, obviamente, por trás de uma transação, tem diversos outros documentos entre a companhia, os bancos e instituições financeiras, que vão ser os intermediários dessa transação, etc. Mas os documentos que fazem parte do processo de tomada de decisão do investidor, normalmente é um prospecto ou um memorando dessa oferta, que é um documento que ele traz informações sobre os títulos e valores imobiliários que estão sendo ofertados, aonde buscar mais informações sobre a companhia, que eu já vou falar quais são os demais documentos que vão estar referenciados nesse prospecto e que onde o potencial investidor pode buscar maiores informações sobre a companhia. Você tem, enfim, você tem diversas informações sobre o relacionamento da companhia com essas instituições financeiras, informação sobre a capitalização da companhia, a característica daqueles títulos, ações ou debêntures ou títulos de dívida que estão sendo ofertados naquela transação, o cronograma dessa transação, enfim. E suportando isso, o que você tem? Você tem um documento que é comum a todas as companhias abertas, independentemente de fazerem uma oferta ou não, elas já fazem esse documento anualmente. Quando elas vão fazer em algum outro determinado período do ano uma oferta, elas atualizam esse documento, que é o formulário de referência, que é o documento principal onde você encontra informações diversas da companhia, desde o seu histórico, relacionamento com o auditor independente, o que a gente chama de MD&A, que é o Management Discussion Analysis, que é uma análise dos resultados financeiros dos 3 últimos períodos, comparando, enfim, se a receita aumentou, os custos caíram, enfim, as variações patrimoniais também e de fluxo de caixa, comenta sobre a liquidez da companhia, o seu histórico, aspectos de governança, aspectos, enfim, sociais, ambientais. Então, você tem uma série desses requisitos que hoje, enfim, você tem ali a Resolução 80 também, que entrou em vigor esse ano, que regula esse formulário de referência, resolução da CVM. Então, esse é o documento principal. E, além disso,
tudo isso está suportado pelo quê? As demonstrações financeiras dos 3 últimos exercícios daquela companhia e do último trimestre, se a gente tiver aí durante o período do ano, por exemplo, nós estamos em junho, se a empresa for fazer uma oferta nesse mês, ela vai provavelmente também anexar as informações financeiras do último trimestre, que é março. Então, de março, porque já são requeridas, considerando que o prazo para uma companhia listada é de 45 dias após o encerramento do trimestre. Então, esse é o arcabouço principal de documentos. Pode acontecer de, em situações especiais, serem necessários outros documentos. Quando a companhia faz uma aquisição, ela pode precisar demonstrar isso, a depender ali das regras dos CPCs específicos, em demonstrações, informações financeiras pro forma, enfim, podem ter outras informações adicionais, mas o arcabouço principal é esse, é o documento da oferta, anexado ou incorporado por referência, um formulário de referência da companhia e as demonstrações financeiras dos 3 últimos exercícios sociais e do trimestre mais recente aí da companhia. Legal, Zanota. E pensando nessa gama de documentos, quem normalmente tem responsabilidade para esses documentos de oferta? Isso é muito importante, essa pergunta, Médio, porque às vezes, enfim, acontece essa confusão. Eu acho que o primeiro, os mais importantes aí, a própria companhia, que está divulgando essas informações ao mercado, enfim, em qualquer situação, se a gente for pensar assim, divulgação anual de demonstrações financeiras, independente de uma oferta, é óbvio que a companhia, a sua administração possuem responsabilidade por essas informações que são colocadas no mercado, disponibilizadas ao mercado. Além disso, quando a gente fala do contexto de uma oferta, as instituições financeiras intermediárias, os coordenadores da oferta, como a gente fala, eles também têm responsabilidade sobre averiguar a veracidade dessas informações que estão sendo divulgadas pela companhia. Então, os bancos, as instituições financeiras, eles fazem o que a gente chama de due diligence, uma diligência sobre essas informações, sobre esses documentos que estão sendo divulgados, e não só sobre o que está ali no documento, também se faltou divulgar alguma coisa no documento, se o documento está completo também. Então, as instituições financeiras têm um time, enfim, robusto para fazer essas diligências, contratam escritórios de advogados para fazer essa diligência, e usualmente, quando eles fazem esse tipo de diligência, como eu falei, é basicamente liderada pelos bancos, pelos advogados, mas eu já falei que os documentos têm muita informação financeira, o que deriva das demonstrações financeiras. Então, eles também acabam, enfim, pedindo aí alguns procedimentos para o auditor, enfim, que é o que a gente fala um pouco na circular 07/2022, é o conteúdo lá quando a gente fala do CT 01 de 2015, enfim, que virou a CTA 23, sobre cartas conforto. Então, em determinadas transações, os bancos eles pedem também o que a gente chama de carta conforto do auditor independente sobre a parte financeira, de informações financeiras, oriunda das demonstrações contábeis da companhia, que constam desses documentos de oferta e como parte da diligência, mas perante as regras do mercado de capitais, a companhia e esses coordenadores da oferta que estão oferecendo os títulos aí aos seus clientes, eles são os responsáveis primários pelas informações divulgadas ao mercado nesses documentos. É importante, é uma responsabilidade compartilhada, subsidiária, né, entre as duas partes aí, dessas emissões. Muito importante. Pensando nisso, qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é a responsabilidade normal do auditor na emissão da carta conforto? Né? Você mencionou aqui que normalmente os bancos, né, os coordenadores das ofertas, pedem a carta conforto do auditor independente. Qual que seria a nossa responsabilidade corriqueira, né, ordinária, comum, normal, nessa emissão da carta de conforto? Isso. Isso é relevante também, Ahmed, porque o que acontece? Quando a gente fala da nossa responsabilidade como auditores independentes, acho que primeiro a gente tem que separar aqui que determinadas transações, enfim, isso é uma avaliação dos coordenadores, de novo, eles são responsáveis por essa diligência, verificar a veracidade das informações, então eles decidem se eles pedem ou não essa carta de conforto do auditor aqui no Brasil, aliás, em qualquer jurisdição. Aqui no Brasil, como base para isso, eles têm também uma autorregulação deles, o Código Ambima de Melhores Práticas para Ofertas Públicas, onde ali eles já definem entre eles, enfim, determinadas ofertas. Bom, esse tipo de oferta, por exemplo, um IPO, eu vou pedir uma carta conforto, é usual se pedir uma carta conforto, determinadas transações eles entendem nessa regulação, nessa orientação, que eles não
não necessariamente precisam da carta conforto, mas nada impede da carta conforto ser solicitada. Então, quando o auditor emite a carta conforto, dando a primeira parte da resposta, o auditor realmente ele fica responsável por acordar um set de procedimentos que vão ser executados junto aos coordenadores da oferta. Essa carta conforto ela serve para subsidiar os coordenadores da oferta na sua diligência. Então, a carta é feito um acordo entre o auditor e os bancos, na natureza de um procedimento pré-acordado, no qual essa carta de contratação define ali os procedimentos que vão ser efetuados, quais informações vão ser conferidas pelo auditor independente, e depois disso o auditor ele fica responsável, aí, contratado para emitir essa carta conforto, que vai afirmar de que aquelas determinadas informações financeiras que o banco solicitou a ajuda do auditor na conferência, elas conferem com as demonstrações financeiras ou registros contábeis ou outros documentos suporte aí do processo e controles internos do processo de elaboração de demonstrações financeiras. Além disso, existem determinadas transações na qual o banco pode entender não necessitar de uma carta conforto como parte dos procedimentos de diligência, e nessas situações o auditor independente deve levar em conta outras situações específicas aí das normas do arcabouço de normas de auditoria, das normas brasileiras e internacionais de auditoria. Em especial, como a gente fala na Circular 07, ele também deve considerar a NBC-TA 720, que é a responsabilidade do auditor em relação a outras informações que devem ser minimamente, enfim, assim como o auditor, quando está emitindo um relatório de auditoria, ele deve também executar alguns determinados procedimentos de conferir a consistência das demonstrações financeiras com outros documentos que acompanham essas demonstrações financeiras. Além disso, normalmente os contratos, propostas de auditoria também contemplam, enfim, que a companhia notifique, avise o auditor de que o relatório de auditoria vai ser usado, anexado, incorporado por referência num documento de oferta pública, e nisso o auditor, enfim, ele faça a leitura desse documento de oferta pública para verificar se ele está de acordo com a utilização do seu relatório naquele contexto, a referência, a menção do relatório do auditor naquele documento de oferta, mesmo que ele não emita a carta conforto, ainda teria minimamente essas responsabilidades. Então, dessa forma, o auditor deveria fazer uma carta proposta com a companhia, alinhando esses procedimentos, mesmo no caso aí de uma não emissão de carta conforto no contexto de uma transação no qual o seu relatório seja utilizado. Ah, legal, excelente. Excelentes considerações. Não é um processo simples, né? Você mencionou aqui o nosso CT de 2015, que tinha como objetivo, naquela época, orientar os auditores independentes sobre esses procedimentos todos, que deveriam ser observados quando o auditor for contratado para emissão da carta conforto em conexão aí com o processo de oferta de títulos e valores mobiliários. Então, trata-se de uma responsabilidade a mais dentro de um trabalho previamente contratado. Importantes considerações, anota. E antes de passar para o Kiran, né, pensando, né, naquele item 4 que você mencionou, né, da emissão da carta conforto pelo auditor, processo de auxiliar, como parte de um processo de diligência, como você bem colocou, que é uma responsabilidade do coordenador da oferta, nós tínhamos um comunicado técnico que era bastante explicativo, né, porém não taxativo. E aí, pensando nisso, Kiran, o que levou, né, o Ibracon, dentro aí do grupo de trabalho de Capital Markets, a emitir um documento, né, de perguntas e respostas, que é a nossa circular 07 de 2022? Legal. Primeiro, Ahmed, muito obrigado pelo convite para falar aqui. É uma honra estar com você aqui, Zanota, e obrigado pela Ana Paula, para toda a organização que fez do evento. Em termos do papel do auditor, primeiro que acho que vale a pena comentar que o auditor é sempre visto como o guardião do mercado de capitais, e por isso que normalmente para transações de emissão de títulos de valores mobiliários no mercado de capitais, normalmente existe um requerimento que seja apresentado para os potenciais investidores as demonstrações financeiras e também junto o relatório do auditor.
lá, talvez existe no exterior, talvez existe uma premissa que o auditor, portanto, sempre seria envolvido em ofertas no mercado de capitais, que sempre iria existir vamos dizer, uma demanda para o auditor emitir a carta conforto. E por isso existe duas normas. Existe a norma quando alguém pede para o auditor emitir uma carta conforto, existe uma norma específica que no Brasil é CTA 23 ou o comunicado técnico 0115. E essa norma, o que normalmente se espera utilizar no mercado de capitais quando o auditor seja solicitado a emitir uma carta conforto. E aí existe uma outra norma que já foi citada aqui, que é o NBCTA 720, que fala de outras informações sendo apresentadas junto com o relatório do auditor. Então, quando você tem uma oferta e está incluído dentro daquele documento o relatório do auditor, normalmente se espera que tenha uma solicitação para emitir uma carta conforto, isso normalmente que acontece no exterior. E aí só que a gente viu alguns casos no Brasil onde estava tendo emissões de títulos de valores imobiliários com a inclusão do relatório do auditor, das demonstrações financeiras, sem que seja solicitado uma carta conforto. E aí, quando a gente começou a analisar esses processos, a gente começou a perceber que, tá bom, a gente não foi pedido para emitir uma carta conforto, em tese, a gente não precisa aplicar a regra específica para a carta conforto. E aí, tá bom, mas aí a gente vai ter que seguir a norma para a utilização do relatório do auditor junto com outros documentos, e o que a gente vai fazer com esses outros documentos. Só que na hora que a gente foi ver a regra da obrigação que o auditor tem em relação a outros documentos apresentados junto com o relatório do auditor, percebeu-se que tem uma limitação ali, que esta regra não seja aplicável para emissões de títulos no valores imobiliários, porque a premissa que quando foi criada essas normas, que sempre seria solicitado uma carta de conforto do auditor. Só que o pedido de emissão de carta de conforto não é uma obrigação. Normalmente é algo que é pedido pelos bancos para demonstrar que eles fizeram uma diligência adequada sobre aqueles números. E a gente pensava, mas então nós temos uma situação, vamos dizer, única no Brasil, onde estamos tendo emissões de títulos no mercado de capitais, utilizando o relatório do auditor, e a gente não, sem ter um pedido de emissão de carta de conforto, porém a gente não tem nenhuma norma para cobrir específica para cobrir essa situação. E aí a gente decidiu que era importante que a gente decidir esclarecer o que seria nossa posição, nossa obrigação perante essa situação. Já que a gente caía, ou seja, dentro das duas normas, a gente não tinha demanda para emitir a carta de conforto, ou seja, a norma de carta de conforto não era aplicável, a norma para associação da relatório do auditor junto com outros documentos não era aplicável, e aí a gente estava tendo, ou seja, a gente tinha transações que estavam caindo dentro desse vão, então a gente achava importante esclarecer o posicionamento do auditor nesses casos onde a gente não estava coberto por nenhuma das duas normas específicas. Muito bom. E pensando nisso, Kira, quais são as formas de utilização do relatório do auditor no caso de uma oferta? Legal. E aqui talvez o mais comum talvez seja o clássico seria que o relatório do auditor seria incluído no prospecto, ou seja, o prospecto que vai para, vamos supor, alguém está emitindo ações, eles preparam um prospecto para oferecer essas ações para potenciais investidores, e normalmente dentro desse documento
vem as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. Talvez essa aqui, e normalmente nos processos de oferta de ações, isso o que se percebe. E normalmente, dependendo do tipo de transação, já tem requerimento específico para inclusão do relatório do auditor. Porém, existem outras formas de utilizar o relatório do auditor. Aí é importante citar essas outras formas que também têm sido utilizadas bastante no Brasil. O segundo é um conceito chamado incorporação por referência. Nesse conceito, alguém dentro do prospecto está escrito uma frase basicamente dizendo que as demonstrações financeiras e relatório do auditor estão incorporados por referência dentro desse documento. Isso é um conceito jurídico que é utilizado para trazer um documento disponível em outro lugar para dentro do documento. Do ponto de vista prático, é utilizado isso para que talvez o prospecto não seja, os documentos de oferta não seja tão grandes e simplesmente você fazendo esta referência, por exemplo, uma empresa listada na CVM, ela já disponibilizou na site da CVM suas demonstrações financeiras e também os relatórios do auditor dentro dos formulários do anual DFP, os ITRs. Então, toda aquela informação está disponível lá. E colocando essa frase nos documentos de oferta, ele tecnicamente traz esses documentos para dentro do documento de oferta. E vale comentar que este conceito é basicamente a mesma coisa do que você incluir os documentos integrais dentro do documento. Então, esse conceito, ele é uma forma, vamos dizer, de incluir documentos sem reproduzir o documento inteiro dentro dos documentos de oferta. E talvez, por último, tem uma outra forma permitida no Brasil, é que sejam disponibilizado o relatório do auditor e as demonstrações financeiras no site da empresa. Então, aí tem que ver, tipo, em certas transações, é permitido que as demonstrações financeiras e o relatório do auditor sejam disponibilizados no site da internet da empresa e, portanto, estando sendo disponibilizado no site, e a regulamentação requerendo que seja disponibilizado desta forma, ele está disponibilizado para o público utilizar para fins da oferta no mercado de capitais. Então, aí você tem essas três principais formas de disponibilizar as informações para os potenciais investidores, e aí, dependendo da oferta, você poderia ver essas formas diferentes sendo utilizadas. Então, é importante entender entender o conteúdo dos documentos de oferta para ver como que está sendo disponibilizado as demonstrações financeiras junto com o relatório do auditor. Legal, Kieran. Você mencionou aspectos práticos importantes, né? E pensando do ponto de vista mais prático, o cliente ele deveria avisar o auditor se o relatório dele está sendo utilizado numa oferta? Isso. De novo, o auditor ele é um guardião do mercado de capitais e a expectativa é que quando você acho que tem várias regulamentações de vários tipos de oferta que requer a publicação do relatório do auditor junto com os documentos de oferta, na premissa de que aquele relatório vai dar confiança para potenciais investidores que as informações financeiras estão adequadas. Na medida que está sendo utilizado o relatório do auditor dentro do documento de oferta, a expectativa seria que o auditor seja avisado eu diria que e muitas vezes nas cartas de contratação que tem junto com o auditor é uma cláusula meio que padrão que o
o auditor requer que tem um requerimento para avisar o auditor se o relatório de auditoria dele fosse utilizado para fins de alguma transação, alguma oferta publicada junto com outros documentos, porque aí ele aí seria sendo utilizado um relatório que foi produzido para uma finalidade genérica, para finalidade específica, e aí o auditor precisa entender o papel e responsabilidade e riscos que existem com essa transação e quais normas específicas que ele vai ter que seguir para essa finalidade. E talvez outra coisa que os trabalhos que o auditor precisa executar para fins de uma oferta de títulos imobiliários não são simples e portanto, os procedimentos a serem seguidos, até alinhamento dos trabalhos a serem feitos, leva tempo e por isso se espera que o auditor seja envolvido na medida que a empresa já começa a pensar em realizar uma transação no mercado de capitais, para definir o que vai ser o papel do auditor nesse processo. Normalmente, o auditor tem um papel, seria utilizado o relatório do auditor e, portanto, se espera que seja envolvido o auditor e obviamente, o que ninguém quer é que talvez o auditor fique sabendo da última hora e acaba atrasando transações porque não consegue realizar os procedimentos requeridos em tempo hábil para realizar cronograma de oferta. Você usou um termo muito interessante, Kieran, da auditoria enquanto guardiã do mercado de capitais. E pensando nisso, existe alguma forma do auditor saber se o cliente, de repente, está emitindo título no mercado de capitais? Isso, acho que como a gente comentou na pergunta anterior, a gente espera que o cliente antecipa para o auditor que está planejando fazer o que pretende fazer. Em termos ainda que ele não fosse avisado pelo cliente, tem várias formas, várias informações disponíveis que poderiam indicar a uma potencial emissão. Você tem transações em análise pela CVM. Você tem pedidos de emissão de títulos que são divulgados publicamente, ou você tem informações divulgadas de potenciais ofertas no site do RI das empresas. Até antes disso, muitas vezes, você tem uma ata do conselho, e aí considerando que o auditor é auditor da empresa e tem acesso pleno aos dados da empresa, o auditor sempre poderia ficar atento nas atas do conselho e diretoria, porque aí poderia, normalmente, quando está aparecendo uma oportunidade, uma expectativa de emissão, normalmente tem uma discussão prévia com isso, uma autorização prévia para realizar essa oferta. Então, você tem essa previsão da antecipação das atas do conselho da diretoria. Além disso, você tem as próprias transações registradas na hora que tiver a emissão, tem acontecido, você já tem os títulos emitidos e aí, por ser títulos emitidos no mercado de capitais, são informações públicas e, além disso, o auditor, quando ele está, por exemplo, quando ele está realizando, ou seja, revisão limitada, o auditoria do balanço, acho que é sempre importante analisar as movimentações das dívidas e das ações, porque aí você precisa entender, dado a natureza de emissão de títulos, ou seja, nova dívida ou novas ações, para ver se aquela transação foi feita via mercado de capitais e aí, dependendo da natureza da emissão, para ver se foi utilizado ou não o relatório do auditor. Mas, essas são formas secundárias para acessar isso. É sempre importante ter essa, tanto na carta de contratação, quanto no alinhamento da expectativa com o cliente, que seja
antecipado a discussão com o auditor do potencial envolvimento, justamente pelo tempo que isso leva de realizar os procedimentos necessários. Excelente. Bem, ainda que existam diversas formas, né, de buscar essas informações, quando o auditor ficar sabendo que teria uma oferta usando o seu relatório, quais seriam as ações? O que ele tem que fazer quando da descoberta desse uso do relatório por parte das emissões? Legal. Então, quando tudo vai na forma normal, o auditor normalmente ele é avisado antes que a transação acontece, ele seja avisado que a expectativa que teria uma transação que vai utilizar o relatório dele, e aí normalmente o auditor entra numa relação contratual tanto com a empresa quanto com os coordenadores, os bancos de investimento, sobre a sua responsabilidade na emissão dos títulos. E aí existe um guidance muito bom no CTA 23 e o Circular 0115 sobre isso, temos que seria quando seja solicitado a emissão de carta de conforto, quais são os procedimentos. Então, e nestes casos é bastante claro e é um procedimento bastante conhecido no mercado de capitais, que seria o papel do auditor. Caso o auditor não seja avisado com antecedência, e aí se você entra numa discussão mais complexa do auditor fica sabendo que talvez vai ter uma oferta e talvez não tem, talvez não foi informado, e aí e se fica sabendo que vai ter uma oferta que não seja avisado com antecedência, e aí acho que a primeira coisa é comunicar aqueles responsáveis pela governança na empresa para avisar que, conforme normalmente a carta de contratação e também conforme esclarecido nesse circular que estamos discutindo, que existe o requisito que o auditor seja avisado com antecedência. E aí, dependendo da natureza da transação, e pressupondo que o auditor não seria, por exemplo, que o auditor não seria, que se o auditor aí for solicitado nessa hora de emitir uma carta de conforto, e aí vai ter que ver se vai ser possível no prazo. Mas aí, sendo solicitado a carta de conforto, o procedimento é bastante bem definido. Fica, na medida que não seja solicitada a emissão de carta de conforto, e ainda a empresa pretende fazer emissão de títulos, neste caso é necessário que seja definido o trabalho que o auditor vai fazer. E aí, dentro do circular, tem algumas sugestões de procedimentos que poderiam ser feitos em termos de para o auditor aceitar que o relatório dele seja incluído no documento de emissão de títulos no mercado de capitais. E aí, e aí eu sugiro a referência do circular que tem boas sugestões em relação ao papel e os trabalhos a serem realizados pelo auditor nesses casos. Excelente. Essa norma do IBRACON, a circular, o nosso CT, elas devem ser seguidas na íntegra, sempre quando da emissão de cartas de conforto? Isso, então esse foi um outro item que foi esclarecido dentro dessa circular, que no passado teve discussões, mas tem várias formas que o relatório do auditor poderia ser envolvido. A gente já citou, por exemplo, que poderia ser disponibilizado na internet, poderia ser incorporado por referência, poderia ser incluído na integridade dentro do documento de oferta, mas além das formas de incluir, de disponibilizar o relatório do auditor, também muitas vezes tem mais que uma entidade envolvida dentro da oferta. Então, você tem muitas vezes, você tem a emissora, que seja a própria empresa está fazendo as emissões dos títulos,
Você tem os casos onde a empresa seja uma devedora, por exemplo, no caso de ofertas de CRAs no mercado agrícola e CRIs no mercado imobiliário. Você tem um papel onde a emissão desses títulos é feita via uma securitizadora que atua com a gente e a devedora ela acaba na verdade recebendo dinheiro e sendo responsável pelo pagamento daquela dívida e nesses casos aí você tem o papel de devedora que é diferente da emissora. E além disso nós temos outros papéis de, por exemplo, nós temos títulos sendo emitidos por uma subsidiária e talvez para fins de dar maior segurança sobre o pagamento daquela dívida, por exemplo, você tem uma garantidora, você tem o grupo que é garantidora, você acaba tendo duas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras, por exemplo, da emissora, que é uma subsidiária, e aí da garantidora, que seja do grupo que está garantindo a transação para dar maior segurança para o investidor e também reduzindo, muitas vezes, reduzindo o custo de juros para a empresa. E aí você tem outros casos, além disso, de aquisição de empresas, quando você inclui informações pro formas e demonstrações financeiras de empresas adquiridas. Então, aí o ponto aqui tem vários cenários e várias formas de incluir o relatório do auditor dentro dos documentos de oferta. Mas o ponto é, se for incluído o relatório do auditor dentro dos documentos de oferta e aí seja requerido a emissão de carta conforto, aí tem que ser seguida na íntegra a norma de carta conforto, que essa norma se aplica em todos os casos que você vai emitir uma carta conforto. Aí não importa a forma de disponibilizar o relatório do auditor e não importa a entidade para a qual você está emitindo a carta. Ou seja, não importa se seja emissora, devedora, garantidora, empresa adquirida e vários outros cenários que poderia ter. O importante é que, emitindo uma carta conforto, só existe uma norma, que o CTA 23, o circular, o comunicado técnico 0115, e aí, nesses casos, tem que ser seguida a norma na íntegra para a emissão das cartas conforto. Excelente, Kieran. Acho que a gente conseguiu cobrir aqui boa parte dos esclarecimentos da circular, de um assunto extremamente relevante, importante e complexo, muitas das vezes também, por parte dos emissores, por parte do mercado como um todo. Aproveitando que a gente tem alguns minutos, não é? A gente recebeu algumas perguntas aqui, ainda há tempo de você que está nos assistindo, nos ouvindo, mandar outras perguntas também. Acho que uma pergunta aqui foi direcionada para o Kieran até comentou a respeito um pouquinho, mas eu vou fazer aqui. O Diego mandou aqui no chat para a gente. Ele colocou assim: nós temos a questão da incorporação por referência, né, dos formulários de referência de companhias abertas em operações de CRI e CRA, sem que seja realizada diligência pelos coordenadores ou solicitação de revisão por parte do auditor independente. Como estamos tratando essa questão? Essa alteração foi trazida pela resolução CVM 160. Isso, excelente pergunta, Diego. Ou seja, neste caso, porque imagina só, no caso dos CRAs e dos CRIs, juridicamente, nós temos uma securitizadora que legalmente é responsável para a emissão dos títulos, e ela é requerido a preparar os documentos de oferta e apresentar as informações financeiras sobre ela, só que do ponto de vista contábil, ela é agente no processo, ela está ajudando na emissão como agente e ela não registra esses títulos no balanço dela. E aí você tem a devedora, nesses casos, tecnicamente, o devedora da CRA do CRI, que vai receber dinheiro, que vai ser responsável pelo pagamento daqueles títulos. E aí se fica numa discussão, muitas vezes fica numa discussão sobre o nível de informações que deveriam ser disponibilizados sobre devedor. Aí tem, normalmente, dentro da regulamentação, tem uma informação mínima a ser divulgado.
Agora, uma das coisas que pode ser usado em termos de disponibilizada sobre a informação do devedor poderia ser feito em cooperação por referência do parte ou da íntegra do formulário de referência. Agora, o formulário de referência é um documento enorme e tem muitas informações financeiras lá dentro. É um documento que normalmente para fins, é interessante que normalmente a emissão do formulário de referência, ele normalmente acontece depois da emissão das demonstrações financeiras e normalmente ele não é junto com as demonstrações financeiras no processo normal, portanto, ele não é considerado como um dos documentos cujo relatório ou o auditor tem uma associação que deveria fazer um trabalho por associação, ou seja, não está coberto pela norma do NBCTA 720, e muitas vezes, portanto, o envolvimento do auditor dentro desse documento acaba sendo muito limitada, dado a falta de vínculo com o auditor. Porém, na hora que seja incorporado por referência, um formulário de referência, parte do formulário de referência dentro dos documentos de oferta, nesses casos, ele se torna parte íntegra dos documentos de oferta. Então, imagina que nós estamos discutindo aqui. Tem uma simples linha falando, tipo, está incorporado por referência o formulário de referência da última formulário de referência da empresa disponibilizado nos sites da CVM. Uma linha só. Só que aquela linha, juridicamente e do ponto de vista prático, traz um documento talvez de 200, 300 páginas dentro do documento de oferta, e aí nós estamos associados com todas as informações financeiras que estão dentro daquele documento. Então, para nós, e muitas vezes é um documento que a gente não tem feito uma revisão antes, porque não estava sujeito, não era associado com o nosso relatório de auditoria antes, e nesses casos, que poderia acontecer nos casos do CRA, do CRI, de repente nós somos associados com esses formulários de referência, e muitas vezes, inclusive, é solicitado conforto sobre o conteúdo daquela documento de oferta. E aí o auditor precisa fazer, como parte dos documentos de oferta, precisa fazer leitura, e aí a consistência das informações, e muitas vezes se preparar para dar conforto sobre as informações lá dentro. Então, isso acaba, diria, esse é um excelente ponto, porque nesses casos, o trabalho do auditor basicamente dobra. De uma hora para outra, você acabou incluindo e aumentando o trabalho do auditor de uns dados específicos para um formulário de referência inteiro, onde tem muitas informações que não foram vistas antes. Isso tem um grande impacto, acho que tanto na responsabilidade do auditor, quanto no potencial cronograma de oferta. Então, nesses casos, esse aqui é um caso clássico que gera uma alteração, talvez que parece pequena para alguém que está acompanhando uma linha só, mas para nós é uma alteração radical em termos do volume de trabalho, que basicamente dobra o volume de trabalho a ser feito. Obrigado, Kieran. Obrigado pela resposta. Nós recebemos aqui mais 3 perguntas, mas vieram diretamente no privado, então vou preservar o anonimato de quem fez as perguntas, e aí fiquem à vontade, Kieran ou Zanota, para responder. A primeira delas, acho que é simples, né? Quem são as partes envolvidas numa oferta? E aí, não sei se o Zanota quer responder. Não, posso responder, sim. Enfim, acho que toda oferta ela tem a companhia emissora dos títulos de valores imobiliários como player principal aí do processo de oferta. Além disso, você acaba tendo instituições financeiras, que são os intermediários dessa tentativa de negociação desses títulos no mercado, bancos, aqui traduzindo para um bom português, enfim. Então, normalmente isso é mais de uma instituição financeira para aumentar a capilaridade aí do processo de venda desses títulos, de oferecimento aí para os potenciais investidores. Então, tem uma companhia, tem diversas instituições financeiras, cada um deles, como o Kieran falou, Kieran, perdi quantas vezes aqui ele repetiu a palavra, isso aqui tem uma
tem uma questão jurídica envolvida em colocar essa frase aqui, tem uma questão jurídica ali, tem uma questão jurídica aqui. Então, a companhia precisa ter um advogado e esses bancos precisam ter outro advogado. Então, isso aí você está falando de 2 escritórios de advocacia. A depender dos títulos de valores imobiliários, se tiver esforços de venda no exterior, a companhia precisa de mais um advogado e os bancos precisam de mais um advogado. Então, cada um teria um para o direito brasileiro e um para o direito internacional, tanto a companhia quanto os bancos. Estamos falando já de 4 escritórios de advocacia. Kiran já deu exemplos também da gente falar em situações que tem um garantidor, tem outros players envolvidos. Eu dei um exemplo falando de empresa adquirida. Às vezes acaba tendo outros escritórios de advocacia, além desses outros players envolvidos como garantidores, enfim, outras companhias. A gente deu o exemplo aqui de CRAI-CRI, que tem uma securitizadora e esses títulos estarem lastreados, enfim, em recebíveis de uma companhia, de um determinado setor. Então, enfim, você acaba tendo uma multidisciplinaridade de players entre companhias, securitizadores, instituições financeiras, a depender da característica de oferta. Sempre tenham em mente, cada um deles vai ter o seu advogado. E aí a gente também tem, além do advogado, como a gente fala de oferta de títulos imobiliários serem baseadas em informações financeiras dessas companhias, você acaba tendo normalmente o auditor dessa devedora ou dessa emissora, enfim, da devedora, no caso do exemplo que o Kiran deu, que tem garantias, muitas vezes mais de um auditor, porque a gente acaba sendo envolvido normalmente os auditores que auditaram os 3 últimos exercícios sociais. Então, se a gente está falando de uma oferta hoje, em 2023, é o auditor de 2022, o de 2021, o de 2020, e quem estiver fazendo as revisões trimestrais de 2023. Então, é muito comum ter mais de um auditor, até porque aqui no Brasil a gente tem rodízio dos auditores independentes, então acaba pegando muito esses períodos em que teve o rodízio e essa troca de auditor, então muitas vezes acaba tendo, enfim, mais de um auditor independente em uma determinada transação. Então, esses eu diria assim, são os players, eu diria, obrigatórios para um documento. Como o Kiran já explicou, esses documentos às vezes são muito robustos. As empresas contratam outros tipos de consultores, às vezes para ajudar elas na elaboração desses documentos, para acelerar o processo de colocar essa oferta no mercado e esses documentos no mercado. Mas esses são os principais players aí, enfim, são muitos players que requerem, obviamente, uma grande coordenação aí do que a gente chama de working group, o grupo de trabalho aí numa determinada transação. Muito bem, Zanota. São muitos atores envolvidos e muitas partes interessadas, né? Muito Exato. importante aí suas colocações. Nós recebemos também mais uma pergunta aqui com relação à resolução da CVM, a 160, dizendo o seguinte: haverá muitas mudanças no processo de ofertas no Brasil em 2023 em função dessa resolução 160? Na opinião de vocês? Kiran ou Zanota? Isso. Talvez eu responda, deixa Zanota complementar. Talvez, primeiro, a norma do papel do auditor perante o trabalho que ele precisa fazer na emissão de uma carta de conforto já está definido no CTA 23 e, de novo, baseado numa norma internacional que é bastante conhecida mundialmente para emissão. Aí a norma CVM 160, talvez onde tem que ter cuidado é nas normas de quais informações são requeridas para quais tipos de emissão. Então, dependendo do... Aí tem que ver que, por exemplo, tem requerimentos de disponibilizar o relatório do auditor na internet, tem outros de potencial incorporação por referência, e aí tem que ver, baseado na natureza da transação, talvez seja obrigatório a inclusão, disponibilização do relatório do auditor. Então, isso tem que ter cuidado, que muda um pouco do conteúdo dos documentos. E o outro tema é o volume de informação requerida. Por exemplo, uma frase no 160 que requer a apresentação de fórmula de referência, por exemplo, da devedora, junto, isso muda radicalmente o volume de trabalho que nós temos. Aí não sei se Zanota quer complementar. Não, perfeito, Kiran. Eu acho que eu também concordo com você. Enfim, é uma resolução que traz, enfim, novidades muito grandes, muda o arcabouço de ofertas que a gente tinha antigamente divididos em 2 instruções, ao mesmo tempo que busca simplificar, obviamente, como tudo novo, enfim, a gente tem um período de adaptação, enfim. Acho que cabe também, além da 160, mencionar de novo a resolução do formulário de referência. Então, antigamente, independentemente de uma oferta ou de ser um formulário de referência como um relatório anual,
ele se fazia informações financeiras dos 3 últimos períodos. Hoje, como relatório anual, você só precisa fazer 2 e voltar com esse terceiro no caso de oferta. Então, às vezes, enfim, o que muitas vezes já estava pronto na regra antiga, hoje talvez você só vai reconstituir ali, copiar do formulário de referência do terceiro ano, trazer para cá novamente no contexto da transação da oferta. Então, isso você acaba, enfim, considerando, enfim, novos requerimentos, é uma fase de adaptação aí das companhias e de todos os players aí que a gente mencionou, bancos, advogados e os auditores independentes. Apesar de, como o Kiran falou, a nossa regra e o relatório, normalmente a ser emitido, que é a carta conforto, ele, enfim, o CT lá de 2015, ele continua, enfim, válido e funciona em ofertas aí pela resolução 160. Bom, restando 2 minutinhos para o final, a gente tem mais uma pergunta aqui. Quando o auditor seria envolvido, né, nessa questão de emissões, ele deveria ser discutido com ele todo o conteúdo do prospecto ou só uma parte dele? Isso. Talvez vou tentar responder isso. Então, o auditor, ele primeiro, quando você olha a norma de associação com o auditor, do auditor com outros documentos, o conceito outros documentos apresentados junto com o relatório do auditor. Então, normalmente, quando você faz uma oferta, por exemplo, você tem o protocolo na CVM, por exemplo, para uma oferta registrada de vários documentos, e são todos parte do mesmo protocolo dentro da CVM. Então, você acaba associando o relatório do auditor com uma série de outros documentos. E aí, normalmente, o auditor acaba sendo envolvido e associado com quase todos os documentos e tem até documentos que não fazem parte das informações públicas que ele precisa entender, por exemplo, precisa entender os termos do contrato entre os bancos e a empresa. Então, normalmente, o auditor precisa entender o processo como todo, nesse papel de guardião primeiro, que ele precisa entender a transação como todo, todos os documentos e contratos que estão sendo assinados, a natureza da transação, para entender qual que vai ser o papel dele e onde que ele vai focar seus trabalhos. Acho que é muito perigoso tentar limitar o acesso do auditor, e normalmente o auditor não tem limitação de acesso aos documentos numa transação no mercado de capitais, especialmente que o relatório dele está sendo incluído. Muito bem, Kiran. Veio mais uma pergunta aqui, última pergunta, né, no chat aberto, do nosso querido Ricardo Júlio Rodil, né? E eu acho que essa aqui o Zanota pode responder. Se nessa discussão a gente está considerando também a BE4, né? Não sei se o Zanota pode responder essa. Não, legal, excelente pergunta, enfim, do Rodil aí, referência na nossa profissão histórica e na profissão de auditoria independente, aí falando do ambiente da B4. A B4, ela é uma entidade que ela é uma alternativa na captação de recursos enfim, pelas companhias. Ela está hoje regulada pelo ambiente, na verdade, de sandbox regulatório da CVM, então, na verdade, ela não tem uma regulação própria, enfim, como a B3 tem, etc. O sandbox regulatório ele é quase que uma fase de teste da companhia, então a B4 ela tem até limites de operação de quantidade de companhias que ela pode listar nesse momento que ela está no sandbox regulatório. Acho que tem outras iniciativas além da B4, mas acho que ela é a mais avançada nesse sentido das empresas que estão no sandbox regulatório, e ela busca alcançar um outro nicho, que é o de empresas muito, eu diria quase que startups, buscam captar um valor muito menor e, na verdade, não é uma negociação de ações, isso é uma ação, vamos dizer assim, tokens lastreados em ações que ela busca negociar, é negociado diretamente numa plataforma que opera de uma forma muito diferente da nossa bolsa, é a Beguinha, uma bolsa própria que opera junto da B4, e eu entendo que nesse ambiente ela não tem o requerimento de uma carta conforto, e sim ela tem um documento que é, eu diria assim, semelhante a um prospecto, mas muito mais sucinto, porque são empresas mais simples,
que vão ser preenchidos ali um documento que eu diria meio com prospecto, meio com formulário de referência, e já tem um agente ajudando a companhia a preparar essa informação e auxiliando aí na asseguração dessas informações que depois são validadas ali, aprovadas para listagem vamos dizer assim, por um painel ali da própria Before. Então, ela é um ambiente que opera bem diferente aí de uma bolsa normal. Enfim, ela realmente, enfim, ela tem autorização para operar e fazer um número limitado de transações ainda nesse ambiente regulatório do sandbox, para depois a CVM avaliar isso e emitir uma regulação definitiva sobre ela, sobre a documentação, os requisitos, mas todos aqueles players que eu falei, bancos, advogados, eles não existem aqui. Sim, acho que tem o único player que eu esqueci o nome do agente que ele chama lá, que é quem vai auxiliar a companhia e está do lado da companhia ao longo de todo esse processo eu diria, IPO aí da preparação dela. Ah, maravilha, maravilha, Zanota. Obrigado pela resposta. Bem, chegamos ao fim, infelizmente, do nosso webinar, né? A gente poderia ficar discutindo ainda mais esse tema tão importante, mas me resta aqui agradecer ao Zanota, ao Kieran McNanos, né? Nossos brilhantes membros do nosso GT de Capital Markets aqui do Ibracon, pelas explicações, pelas orientações, extremamente importante para todo o mercado, para os auditores, para os agentes, para os atores que o Zanota comentou. Muito, muito obrigado por terem disponibilizado um tempo aí da sua agenda super apertada para atender o nosso webinar. Também agradeço o Kieran, o Zanota pela participação aqui. Foi uma aula, né? Eu creio que todos aqui que estiveram ouvindo aprenderam e tiraram as suas dúvidas referentes a esse assunto. Então, muito obrigado pela presença de vocês e pela participação aqui no webinar. E antes de encerrar, eu quero convidar todos vocês a participarem da 13ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de junho, no Teatro Claro, aqui em São Paulo. Eu vou deixar aqui no chat o link para vocês se inscreverem e, como a gente já está aqui em cima do tempo, eu quero agradecer mais uma vez a Nota, Kieran, a Med, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado, Ana Paula, e pode contar que Zanota e eu vamos estar lá no Teatro Claro. Ah, que bom. Espero vocês lá e espero todos que assistiram esse webinar também lá na conferência. Muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau. Obrigado. Tchau.